Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de dor. Muitas pessoas fazem tratamento com implantes dentais e reclamam, falando que o procedimento doeu muito, falando que elas ficaram traumatizadas com o procedimento, que elas nunca mais fazem um tratamento como esse, devido ao desconforto de dor que elas tiveram, tá? Às vezes até durante o procedimento e também no pós-operatório, após o procedimento. Por que será que isso acontece? Por que será que alguns pacientes passam por essa situação de maneira tranquila, que tem o mínimo desconforto em relação a isso, e outras pessoas ficam a um ponto de dizer que nunca mais vão fazer? Ficaram traumatizadas porque sentiram muito desconforto, porque sentiram muita dor. Por que isso acontece? É a respeito desse assunto que eu gostaria de conversar com você hoje. A dor, ela é um fato normal quando nós temos algum tipo de traumatismo, tá? Então, se por um acaso você tiver um traumatismo porque você caiu, você se machucou, né? Provavelmente você vai ter dor naquele local. Assim como você tem o traumatismo cirúrgico, quando um médico, um dentista, ele aborda determinada área, tudo isso vai trazer, é normal, é previsível que o paciente venha a sentir dor por esse traumatismo que foi realizado. Isso acontece porque nós temos algumas células, tá, que liberam algumas substâncias no sangue que vão culminar com o aparecimento dessa dor. Tudo isso faz parte do processo de inflamação e depois de reparação tecidual. Então é normal que isso aconteça, e a dor é um fator esperado, tá, que aconteça em todo tipo, em toda abordagem cirúrgica que é realizada. Agora, o que acontece também? Eu tenho procedimentos que são mais invasivos e eu tenho procedimentos que são menos invasivos. Procedimentos que são menos invasivos, eles têm uma tendência a não ter uma dor tão exacerbada como o pós-operatório. Procedimentos que são mais invasivos, a gente tem uma propensão a ter uma dor mais exacerbada, né? O paciente ter talvez uma dor num grau um pouco mais elevado, tá? Então isso existe sim, tá? Poderíamos aqui estar classificando as dores como leve, como moderada e como severa, tá? Então vamos colocar, para que você entenda direito, 3 tipos de dores: leve, moderada e severa, tá? E agora, mas como que a gente combate esse mecanismo de dor? Durante a cirurgia, através de anestésicos, a gente no pós-operatório, analgésicos e drogas anti-inflamatórias. É isso que a gente tem para poder estar combatendo a dor do paciente, tá? O que eu percebo muito, que às vezes os pacientes reclamam, que olha, eu senti uma dor descomunal, eu senti muita dor, eu não faço mais implantes, eu não faço mais isso, eu não quero mais saber disso para mim, foi traumatizante a minha experiência. Por que será que isso acontece, né? Por que algumas pessoas passam experiências totalmente desagradáveis e outras pessoas não? Relatam que não sentiram nada, né? Primeiro fator é por conta disso, porque conforme o procedimento, eu vou ter talvez uma dor de menor intensidade, que é uma dor mais fácil de combater, tá? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que nós temos uma gama gigante de anestésicos
analgésicos e anti-inflamatórios para combater essa dor. Então, o que cabe aqui é a seleção adequada, uma seleção de medicação que seja mais adequada ao procedimento que está sendo realizado. Ou seja, se eu passar uma droga para combater, eu fiz um procedimento mais invasivo e eu der uma droga para o meu paciente para combater dor leve, provavelmente esse paciente vai ter desconforto no pós-operatório. Se eu passar um anestésico que não é assim tão indicado, um anestésico, vamos colocar assim, não tão apropriado para aquele procedimento que eu estou fazendo, o paciente pode sim sentir dor durante o procedimento, tá? Então você repara, você percebe que o quê? A gente precisa estar associando anestésicos e drogas analgésicas e anti-inflamatórias adequadas ao procedimento que está sendo realizado. Se eu estou realizando um procedimento mais invasivo para o meu paciente, eu preciso combater essa dor pós-operatória com medicações favoráveis e proporcionais a essa intensidade de dor que eu estou esperando, tá? Então, eu penso que grande parte das pessoas que relatam muita dor pós-operatória, que durante o procedimento doeu demais, talvez possa ter sido uma falha, um desencontro, tá? Do ato cirúrgico que está sendo realizado com a seleção da medicação adequada, desde o anestésico ao analgésico e o anti-inflamatório, tá? Então, porque o que acontece, gente? Eu tenho hoje anestésicos maravilhosos, tá? Que me proporcionam grande conforto para eu poder trabalhar. Eu tenho horas de analgesia com aquele anestésico que eu trabalho de forma tranquila e o paciente não sente a gente manipular os tecidos, a gente fazer o procedimento, tá? Assim como eu tenho excelentes analgésicos e drogas anti-inflamatórias que combatem perfeitamente o problema da dor pós-operatória, tá? Então, às vezes eu fico um pouco até surpreso, né? Que talvez algumas pessoas são muito incisivas em falar que sofreram demais com o procedimento, né? Claro que nós temos diferentes limiares de dores, né? Às vezes o que causa dor em você não causa em mim e vice-versa, mas ao ponto de uma pessoa declarar uma insatisfação e um descontentamento tão grande quanto esse, a gente fica realmente surpreso, tá? Tendo em vista a qualidade das medicações e dos anestésicos que a gente tem no mercado hoje. Um fator que eu julgo também ser muito importante nesse processo é o momento de se tomar a medicação. Olha só, existem pessoas que elas deixam a clínica, elas fazem um procedimento de instalação do implante, de enxerto, extração de dente, qualquer desses procedimentos, e elas demoram muito para tomar a medicação. Esse com certeza é um fator que vai levar ela a ter um desconforto pós-operatório, porque ela sai da clínica anestesiada. Nesse momento, ela não está sentindo dor. Aí ela demora para tomar a medicação. Enquanto ela está saindo da clínica anestesiada, ela está anestesiada. A tendência é que essa anestesia passe, tá? Se ela demorar muito para tomar a medicação, com certeza essa anestesia, ela vai diminuir o efeito. E se ela não tiver ainda
com a medicação analgésica anti-inflamatória tomada, essa medicação ela vai demorar para começar a subir a concentração dela no sangue para combater essa dor. Então você percebe que enquanto está diminuindo a droga anestésica, eu já tenho que estar, a minha droga anti-inflamatória analgésica, ela já tem que estar subindo a concentração no sangue. Então o paciente ele não pode demorar de forma alguma para ser medicado, para receber essa medicação. O ideal talvez fosse que vocês tomassem essa medicação o quanto antes você terminasse a cirurgia, tá? Eu particularmente eu gosto do que? Eu peço para que o paciente traga a medicação no dia da cirurgia, tá? No consultório. E acabando a cirurgia, ele ainda está na cadeira, eu passo para ele a medicação, ele traz a medicação, ele já toma ele já sai da clínica medicado. Por quê? Porque a experiência me mostrou que alguns pacientes demoram muito para tomar o remédio, tá? E aí depois reclamam de dor, tá? Então esse é um ponto que você tem que prestar bastante atenção, tá? Eu te recomendo que você leve já a medicação, né, no dia da cirurgia, o analgésico, o anti-inflamatório, para que você tome assim que você terminar o seu procedimento, tá? Dessa maneira você vai, na hora que a anestesia começar a cair o nível, você já vai ter uma concentração do anestésico e do anti-inflamatório, uma concentração adequada para que você não sinta dor, ou que pelo menos esse incômodo seja o mais breve possível. Agora, outro pontinho também que eu queria destacar para complementar a ideia, alguns pacientes, quando eles fazem a instalação do implante, eles extraem um dente do siso e tudo mais, é muito comum que acontece, o paciente ele ter medo de limpar aquela região onde ele fez o implante, onde ele extraiu o dente do siso. Ele tem medo, ele vê aqueles pontos, aquelas linhas na boca e ele tem medo de passar, de escovar ali, de limpar. Mesmo porque não é para escovar ali, você tem que escovar o dente do lado da onde você fez a cirurgia. Não é para você passar a escova de dente sobre as linhas do ponto e tudo mais, tá? A área cirúrgica não é para você fazer assim, não é para você limpar assim. Eu já falei que a melhor forma de você limpar é com uma gaze estéril embebida em água oxigenada 10 volumes ou também em solução do Periogard, tá? Você molha e aí você vai ali com a gaze estéril e você limpa em cima da ferida cirúrgica. Essa é a melhor forma. Se você não limpar direito, vai começar a formação de placa bacteriana, vai começar a ficar restos de alimento ali, né, de bolo alimentar que você se alimentou naquela região, vai ficar sujo. Ficando sujo, você vai começar a ter uma inflamação em cima daquele local e isso vai te trazer dor, tá bom? Lá pelo 3º, 4º dia de cirurgia, às vezes as pessoas começam a falar que tá doendo, tá? Geralmente, quase todo mundo é por conta de higienização. Claro, pode estar sendo alguma coisa com relação ao procedimento cirúrgico que foi realizado, claro, pode sim, tá? Agora, grande parte dos pacientes que falam, olha, estou com um pouco de dor naquela região, depois do 3º, 4º dia de cirurgia, tá? Por quê? Higienização, não está limpando direito, a área tem que ficar limpa, tá? É uma ferida cirúrgica que foi realizada, se você deixar aquilo ali sujo, se você não limpar, você está aumentando a tua chance de repente até perder o implante que você fez. Então tome cuidado com isso também, deixa a área bem limpinha para que você também não transcorra desse problema. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Esse é o meu ponto de vista com relação ao assunto, tá? Ao assunto de dor. Quis gravar esse vídeo porque a gente nota que muitas pessoas, a gente vê que a gente conversa, né, na rua, a gente vê aqui dos comentários que vocês colocam aqui embaixo,
e trazem esse tipo de relato, então eu achei que fosse pertinente fazer um vídeo a respeito disso. Essa é a minha posição, é o que eu acho a respeito do assunto, tá bom? Eu não sou nenhum especialista em farmacologia, tá? Eu apenas sou um cirurgião dentista, tá? Então, pela experiência que eu tenho na odontologia, pelo que eu percebo, que eu vejo que acontece e tudo mais, eu tenho essa ideia formada na minha cabeça. Às vezes eu posso estar até errado, tá? Mas é o que eu penso a respeito do assunto e eu gostaria de colocar aqui porque eu acho que talvez possa criar uma reflexão na tua cabeça e talvez te ajudar. É esse o propósito que eu tive quando eu quis começar a fazer os vídeos aqui para esse canal, tá? É tentar ajudar a pessoa, tentar contribuir de alguma forma, tá? Eu não consigo ajudar todo mundo, eu não consigo, né? Mas eu acredito que trazendo um pouquinho de informação, fazendo você pensar um pouquinho melhor, né? É tudo em pró das pessoas, tá? Para poder ajudar, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você achou que foi bacana, compartilha esse vídeo também, deixa aqui o seu like. Sempre essas atitudes ajudam a gente a propagar essa informação, chegar a mais pessoas, né? Quanto mais likes e inscrições a gente vai tendo, a gente vai conseguindo aumentar a audiência e essas informações que a gente tem colocado aqui chegar a mais pessoas, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.